Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana da disciplina Tecnologia de Leite e Derivados. Nesta semana nós falaremos do leite, da categoria de leites concentrados. Dentre eles, o mais conhecido, o mais comumente divulgado é o doce de leite. Principalmente no Brasil e na Argentina, é um produto considerado nobre. E no Brasil, a portaria 354 de 97 é a que fala dos padrões de qualidade e identidade do doce de leite. Então, quando a gente fala em leite concentrado, na verdade, relembrando o que a gente já viu em outras semanas, e como eu digo sempre, é um item que nós não podemos esquecer nunca em se tratando de leite, a composição do leite, né, a gente vai sempre repetindo, o leite ele tem em média 87% de água e 13% de sólidos. Nesses 13% de sólidos, eu vou ter em torno de 3 a 3,5% de gordura, 3,1 a 3,5% de proteína, 4,8 a 5% de lactose, 0,7% de sais minerais, algumas vitaminas e alguns gases dissolvidos e também algumas enzimas. Então o que acontece na concentração do leite é que boa parte dessa água, da água fisiológica do leite, eu vou fazer um processo de concentração. Essa concentração pode ser a vácuo, em equipamento a vácuo ou não, ou pode ser em tacho aberto. E essa evaporação da água vai fazer com que os sólidos do leite vai se concentrar. Então, falando do produto mais comumente conhecido, que é o doce de leite, como é que é feito o doce de leite? Geralmente é feito em tachos abertos. Então, eu posso utilizar um percentual de açúcar que varia entre 10%, 13% até 20%. Lembrando que a legislação ela fala que o limite máximo de açúcar utilizado pode chegar a 30%. Porém, no caso do doce de leite pastoso, eu não consigo utilizar um percentual tão grande, né? Existem regiões onde eu utilizo 18%, 20%, e se eu utilizar o padrão máximo de legislação, eu não vou conseguir um doce tão pastoso, um doce tão saboroso. Eu vou, na verdade, obter um concentrado muito doce, um melado doce. Então, no doce de leite pastoso, eu coloco o volume de leite, calculo esse volume, esse açúcar em função do volume total de leite. Então geralmente dá 15% em média. Uma outra coisa que eu tenho que adicionar é o coadjuvante de tecnologia, bicarbonato de sódio, ou carbonato de sódio, ou até mesmo o hidróxido de sódio PA. Então para que serve esse coadjuvante de tecnologia? O leite, lembrando lá nas nossas aulas de laboratório, a gente viu que o leite padrão normal ele tem que ter entre 14 graus Donic até 18 graus Donic. Então, em média, o leite genuíno tem 16 graus Donic. Esses 16 graus Donic, eu até poderia manter essa mesma acidez para fazer o doce de leite. Só que eu correria o risco de, no final do processo, em função de ser um tratamento drástico em relação à temperatura, em relação ao tempo, eu correria o risco de ter um produto talhado, um produto começando com coágulos. Então, para prevenir esse defeito, eu já reduzo a acidez Donic do leite de 16 graus Donic para 12 graus Donic. Esse padrão de redução também é em função da região. Alguns países da América Latina, né, Uruguai e Argentina, eles reduzem para 4 graus Donic. E a grande interferência do bicarbonato, além de fornecer uma estabilidade térmica ao leite, ele vai dar o padrão de cor do leite, do doce de leite. Então, quanto mais baixo a acidez, quer dizer, quanto mais bicarbonato de sódio eu utilizar, ou quanto mais carbonato de sódio, ou quanto mais hidróxido de sódio eu utilizar, o doce de leite vai ficar mais escuro. Então, a gente pega o leite, adiciona o açúcar, adiciona o bicarbonato, que eu necessito para reduzir a acidez. Então, quando é bicarbonato, como é que eu calculo quanto de bicarbonato eu vou utilizar? Bom, a forma mais rotineira de calcular quanto de redutor existe. Eu fiz questão de colocá-las aí no material didático, mas a mais utilizada e a mais simples, para mim já detectar quanto em gramas de bicarbonato, eu pego o volume de leite que eu tenho para reduzir, multiplico esse volume pelo graus Donic, pela quantidade de graus Donic a reduzir. Então, se eu tenho 16 graus Donic, por exemplo, eu quero reduzir para 12, a diferença disso é 4. Então, o volume de leite vezes grau Donic a reduzir, vezes 9,33, dividido isso tudo pela pureza do coadjuvante. Então, se for bicarbonato, digamos, como exemplo, eu tenho 100 litros, quero reduzir
4 graus do Ornick, então vai ser 100 vezes 4 vezes 9,33, dividido pela pureza do bicarbonato, que geralmente, se eu pegar um bicarbonato puro, utilizado em laboratório, eu vou ter 95%. Se eu pegar um bicarbonato comercial, que se vende em mercados comuns, eu vou ter um valor de 80%, 70%, às vezes até 60%. Então, depois que eu adiciono o bicarbonato, eu começo a fazer a fervura do leite, para começar a concentração. Depois de um determinado tempo, essa água vai evaporando, e aí eu vou concentrar os sólidos do leite. Então aquele açúcar que nós colocamos no início do processo, no produto final, no doce de leite, ele vai gerar em torno de 40% de produto final. Esse é o padrão de açúcar, de doçor do doce de leite. Bom, existem alguns outros ingredientes que a portaria do Ministério da Agricultura permite que se utilize, por exemplo, o amido de milho. Então eu quero melhorar o rendimento do meu doce de leite e fazer uma redução de custo. Eu posso utilizar amido de milho. Um outro produto que é permitido é o xarope de glicose. Quer dizer, a glicose é um açúcar, ela não é tão doce quanto a sacarose, então eu posso utilizar no doce de leite, não com o intuito de adoçante, de edulcorante, e sim como fornecedor de brilho do doce. Então aqueles doces, alguns doces da Argentina, por exemplo, a gente vê que tem um brilho diferente, ele é mais brilhoso, em função da do xarope de glicose de milho que é utilizado. Bom, e pensando ainda em doce de leite, um outro ingrediente que eu posso utilizar, um outro aditivo, é um conservante. Esse conservador geralmente é utilizado sorbato de potássio. O sorbato de potássio ele tem ação principalmente em cima de bolores e leveduras, e para que o doce de leite tenha uma validade de 4 meses ou até 6 meses, que geralmente é o que se encontra no mercado, eu preciso adicionar o conservador sorbato de potássio. Bom, e como é que eu faço para saber quanto de sorbato eu posso utilizar? A portaria do Ministério da Agricultura, ela delimita uns padrões para adição de sorbato. É o seguinte, a classificação do doce ele pode ser doce de mesa ou pode ser doce de confeitaria ou doce de sorveteria. Para doce de mesa, eu não posso ter mais do que 600 mg por litro de sorbato por quilo de produto final. São 600 ppm, né? E para doce de confeitaria eu posso ter entre 600 e 1000 ppm. Bom, como é que eu faço esse cálculo para saber quanto de bicarbonato, quanto de sorbato de potássio, aliás, eu posso adicionar? Bom, baseado na composição do leite, da análise físico-química que eu fiz no início do processo, para saber inclusive quanto de acidez eu teria que reduzir, eu vou saber quanto de sólidos de leite tem o leite da matéria-prima. Então eu pego esse cálculo de sólidos do leite, somo com todos os outros sólidos que eu adicionei, né, o açúcar, o bicarbonato, faço uma margem pequena considerando o sorbato. Se for um doce de chocolate, né, onde eu adiciono geralmente em torno de 2% de leite de cacau em pó, eu também vou computar. Então todos os sólidos, eu vou somar os sólidos adicionados, né, o que tem no leite mais o açúcar adicionado, claro que multiplicando o percentual de sólidos de todos. Então o leite tem 13%, o açúcar tem 99%, o bicarbonato também tem 99%, né? Eu tenho que abater a umidade desse produto. E toda essa soma de sólidos, ela vai representar no máximo 70%. Por que 70%? Porque o meu produto final, eu posso ter até 30% de umidade. É o que fala na legislação. E como eu estou buscando sempre rendimento, eu quero uma maior produção com menor custo. Então com aquele mesmo volume de leite, eu quero rendimento, eu quero produzir o máximo de doce possível. Então eu já tenho como base quanto de doce vai dar no produto final, baseado nos ingredientes que eu utilizei. Depois que eu previ quanto de doce, em média, eu terei na produção, eu faço a famosa regrinha de parte por milhão. Então eu pego, se eu quiser doce de mesa, por exemplo, eu estipulo que eu vou ter 600 ppm. Então eu pego o percentual o volume de solvente, que eu vou ter, o volume de doce, multiplico por 600 e divido pela concentração do sorbato, que é em torno de 99%, vezes 10.000. Então é a mesma fórmula que eu utilizo para ppm, para calcular teor de solução de sanitizante em água, teor de detergente, é a mesma fórmula. E aí eu consigo saber quanto eu posso adicionar de sorbato de potássio. Bom,
recomenda-se que na fórmula, ao invés de usar 600 ppm, eu utilize em torno de 500, 550, para ter uma margem de segurança em função do rendimento que eu posso perder no tacho. Eu vou ter muita raspa. Então depois que eu adicionei, que eu vou fazer a concentração do leite, o sorbato geralmente eu deixo para adicionar mais próximo ao final, né, do processo, do ponto. Então depois que eu vou evaporar esse leite, eu posso colocar todo o leite no equipamento, no tacho, como também posso colocar aos poucos. Então se eu quiser um doce de leite mais claro, recomenda-se que eu faça a adição paulatina. Não coloque todo o leite no tacho. Então se eu colocar o leite todo no tacho, vai demorar mais para fazer a evaporação, consequentemente eu vou ter um tempo de exposição maior e com isso o meu doce vai ficar mais escuro. Quando eu quero um doce de leite mais claro, além do aspecto de reduzir o coadjuvante de tecnologia, bicarbonato, eu também preciso fazer uma evaporação mais rápida. Então eu posso, um dos artifícios é utilizar um tacho que eu consiga uma pressão maior de vapor. Então lembrando lá da equação de Clapeyron, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então um tacho que eu consiga 2 kg de vapor, ele vai demorar muito mais para fazer a concentração do que um tacho onde eu tenha 4 kg de vapor. Então recomenda-se que eu utilize a maior pressão possível quando eu quero doce de leite mais claro. E também a adição paulatina desse leite. Bom, e como é que eu sei qual é o ponto do doce? Quando é que eu tenho que parar o aquecimento? Quando eu tenho que desligar o vapor? Bom, existem algumas formas mais simples de detectar o ponto do doce, ressaltando, né, que o operador do tacho de doce, né, pela experiência, ele consegue até mesmo visualizar pelo comportamento reológico do doce lá no tacho, em função da bateção, do barulho até, do agitador no doce, de saber qual é o ponto. Mas na prática, quando as pessoas são mais inexperientes, uma forma simples de fazer é o teste da gota na água. O que é isso? Eu pego uma gota desse doce, ainda quente, né, retiro do tacho, não preciso desligar o agitador geralmente, né, com uma pá ou com uma espátula eu consigo retirar uma pequena parte de doce, e coloco essa gota de doce num copo de água a temperatura ambiente. Essa gota ela não pode turvar essa água. Se ele turvar, é sinal que o doce ainda não está no ponto. Então a gota, quando ela cai na água e vai intacta até o fundo do copo, até o fundo do recipiente, né? Inclusive a gente utiliza um recipiente transparente para ver o comportamento dessa gota, né? Então se essa gota for intacta até o fundo, é sinal que está o ponto de doce pastoso. Bom, e quando eu quero do ponto de doce de corte? O doce de corte ele tem uma característica, é o seguinte: além de um teor maior de açúcar, eu preciso de mais aquecimento depois desse ponto do pastoso. Então lá no ponto do doce pastoso, né, depois que atingir o ponto, eu desligo o vapor, continuo a bateção em torno de 3 a 5 minutos e faço um resfriamento. Desligo o aquecimento e no equipamento tacho de doce eu tenho dispositivos de injeção de água, né, para resfriar a camisa do equipamento. Eu posso fazer essa injeção de água a temperatura ambiente para facilitar um pouco do resfriamento. Quando eu falo em resfriamento, não é transformar, não é pegar o doce que está lá 90 graus e trazer para 4 graus, para 10 graus. Não, é resfriamento até em torno de 85 graus, porque eu vou precisar de temperatura desse doce para esterilizar a tampa do recipiente, né, da embalagem do doce. Então eu resfrio até 85 graus e aí eu posso mandar esse doce de leite para a envasadora, né, para o túnel de invase, para a máquina de invase, ou quando é invase manual, né, para colocar manualmente nos potes, nos vidros. Então dependendo do aspecto do tacho, se ele tiver muita rapa, se for uma pressão muito grande, eu vou ter algumas partículas queimadas no doce, e aí recomenda-se que a gente observe. Se eu tiver muita partícula, recomenda inclusive peneirar esse doce. Eu costumo ter peneira de aço inox para transferir esse doce para um outro recipiente e passo nesse momento numa peneira inox. Quando é uma pressão menor, dependendo do desenho do tacho também, ele vai agarrar menos no tacho e eu não corro o risco de ter muita partícula queimada. Bom, então no tacho, lá no doce de leite, depois que eu fizer o invase, eu coloco os potes de ponta cabeça, né, para esterilizar a tampa, espero em torno de 10 minutos, 15 minutos,
e aí vou resfriar esse pote. Bom, para que eu preciso resfriar rápido o doce de leite? Bom, um dos maiores problemas, né, um dos maiores defeitos de doce de leite está relacionado com a cristalização. Quando a gente pensa em teor de açúcar adicionado, o pessoal geralmente fala, não vou colocar muito açúcar porque cristaliza. Na verdade, o que cristaliza não é a sacarose, não é o açúcar adicionado. O que cristaliza é a lactose presente naturalmente no leite. Então o leite tem 4,8% de lactose, ou 5%, dependendo da época do ano, dependendo da raça do animal, dependendo da alimentação que foi fornecida ao gado. Então dá em torno de 4,8% a 5%. Essa lactose é a grande vilã para a cristalização do doce. Então uma das formas de prevenir essa cristalização é o resfriamento rápido do doce. Uma outra forma é adicionar um ingrediente, um aditivo. Então eu posso adicionar ou a beta-lactosidase, que é uma enzima, né, a famosa lactase, que vai quebrar a molécula de lactose em duas moléculas menores, e com isso eu não vou ter uma formação de cristal tão grande. E a terceira forma é a adição de cristais de lactose. Bom, o cristal de lactose, essa técnica, ela é mais utilizada para o leite condensado, que também é um leite concentrado da mesma categoria de doce de leite. Qual é a diferença do leite condensado para o doce de leite? Bom, no leite condensado, além do açúcar ser maior, e eu só calculo o açúcar em função do teor de sólidos, então geralmente dá em torno de 19% de açúcar, ao contrário do doce de leite, que dá em torno de 13% a 15%, dependendo da região. E a grande diferença está relacionada na coloração do leite condensado. Então a coloração ela é em função do binômio tempo e temperatura. Então eu tenho que ter uma evaporação muito mais rápida para obter um doce de leite mais claro. Um outro produto que é da mesma categoria de leite concentrado é o leite concentrado puro e simples. Eu não adiciono açúcar. Então existem algumas indústrias no Brasil, por exemplo, que para facilitar o transporte, a logística do leite, ao invés de transportar carretas de 20, 23, 30 mil litros de leite, fazem uma concentração em torno de 50% a 62%. E aí, ao invés de transportar 10 carretas por dia, eu transporto 8. Quer dizer, eu ganho no frete, ou até menos, né? E ainda, falando em leite concentrado, o produto mais famoso para consumo é o leite em pó. Bom, o que é o leite em pó? O leite em pó, lembrando lá do leite que tem 13% de sólidos, eu vou passar esse leite num concentrador a vácuo, que é o mesmo utilizado para a produção de leite condensado, e vou jogar esse leite numa torre de secagem. Essa torre de secagem geralmente equivale a um prédio de 6 andares, onde eu tenho um bombeamento que vai trocar calor do leite concentrado com o ar superaquecido. E a partícula vai receber um tratamento drástico, um tratamento flash, onde eu vou ter uma evaporação rápida da água. Então o leite que lá no início do processo, antes do concentrador, tinha 13% de sólidos, logo depois do concentrador, ele vai ficar com 60% de sólidos, e depois da câmara de secagem ele vai ter 96% a 97% de sólidos. Então eu peguei leite fluido, transformei em leite concentrado e depois transformei em leite em pó. Bom, quando a gente pensa em outros produtos concentrados, né, eu tenho soro em pó, eu tenho leite em pó desnatado, né? Então pensando em rendimento é o seguinte, falando especificamente de leite em pó, de rendimento, eu tenho, para que eu produza 1 kg de leite em pó integral, eu vou gastar em torno de 9,5 litros de leite fluido. Para que eu produza 1 kg de leite em pó desnatado, eu preciso de em torno de 10,5 litros de leite fluido. E para produzir 1 kg de soro em pó, lembrando que o soro, como a gente viu lá no queijo, eu vou ter apenas 6% de sólidos, assim que eu faço a dessoragem do queijo. Então eu tenho muito menos sólidos no leite e com isso eu vou ter que gastar um volume muito maior de soro para obter o mesmo quilo de produto soro em pó. Bom, o soro em pó eu vou gastar em torno de 15 litros de soro para produzir o mesmo quilo de pó. Bom, então essa categoria de leite concentrado e leite desidratado, né, que considera na mesma categoria o leite em pó, qual é a grande vantagem dessa categoria de produtos? Bom, existem fábricas hoje no Brasil, fábricas de doce inclusive, onde não se utiliza leite fluido. É mais fácil comprar leite em pó, apesar de leite em pó ter uma oscilação maior no mercado com relação ao preço, porque a variação cambial, né, ela influi diretamente no preço do leite em pó, mas em muitos casos é preferível que se pague um valor a mais
no leite em pó, algumas indústrias pensam, né, do que ter um contato, do que ter toda aquela logística que é necessário para ter a captação do leite fluido no produtor rural. Bom, então, pensando em caso de logística, por que o leite em pó é tão importante sob a ótica de logística? Bom, como eu disse, eu gasto em torno de 10 litros, né, 9,5 a 10,5, dependendo se é integral ou desnatado, para produzir 1 kg de pó. Então, eu gastaria, pensando em transporte de leite de uma região para outra, entre transportar leite fluido e transportar leite em pó, eu vou economizar 9 carretas, vou economizar 90% do transporte, seja ele carreta de 30 mil, seja caminhões de 12 mil, independente do volume, eu consigo um transporte muito mais simples, economizo no frete e, pensando no aspecto industrial, eu consigo fazer vários produtos que eu utilizaria leite fluido, utilizando o leite em pó reconstituído, apenas adicionando o volume de água que evaporou. Alguns produtos eu não conseguiria, queijo, por exemplo, eu não consigo, mas muitas indústrias de doce, de leite fermentado, de iogurte, já têm utilizado essa opção de trabalhar única e exclusivamente com leite em pó como matéria-prima. Bom, de doce de leite, o produto doce de leite em si, né, ele pode ser destinado a consumo direto ou a consumo para a indústria. Para a indústria existem duas categorias que demandam mais o doce de leite, que é o doce de leite para confeitaria e o doce de leite para sorveteria. A parte de rotulagem, de denominação de venda desse produto, ela vai ser definida pelo Ministério da Agricultura, né, na portaria 354, em função do teor de sorbato adicionado, se tem adição ou não de amido, se tem adição ou não de glicose, se tem adição ou não de beta-galactosidase. Então, baseado nessa formulação, eu defino se é doce de mesa ou se é doce para a indústria. Bom, então, falando de leite concentrado, os aspectos principais do doce são essas informações. Mais detalhes a gente tem no material didático, onde tem algumas formulinhas. E eu gostaria de ressaltar no material didático que está disponibilizado na plataforma, a fórmula que está escrito para a quantificação do bicarbonato, ela está com um pequeno erro, e então a fórmula, né, relembrando a fórmula, é volume de leite vezes grau do níquel a reduzir vezes 9,33 dividido pela pureza. Então essa pureza, ela foi, em função do erro da gráfica, ela foi colocada um pouco mais à esquerda. Ela não está exatamente embaixo da fórmula. Mas aí eu vou, no próximo material a gente vai corrigir isso, mas nesse momento especificamente, onde vocês vão receber esse material ainda não diagramado, né, e adequadamente, então é interessante que se faça essa ressalva. Bom, por hoje, nessa semana, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente tem outros assuntos. Então, uma boa semana e bons estudos a todos.